Preparação completa para GCM de Pouso Alegre é aqui. Pessoal, antes de começar essa dica, eu quero convidar você a se inscrever no canal, é de graça. Clica aí, se inscrever, já deixa o seu like. E olha só, aqui no Vale você vai encontrar, além da preparação online, nosso curso completo com as aulas, inclusive Geografia e História, você também tem material impresso, uma apostila teórica, apostila de questões da IBGP também, são mais de 500 questões para você praticar. E na reta final nós teremos aqui a nossa Semana Vale Tudo, onde os professores vão trazer as apostas finais para você. Então você não pode perder. Se você tem interesse e quer conhecer mais esses produtos, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Bora para cima, GCM Pouso Alegre, uma vaga será sua. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Vale Tudo de Direito Administrativo. Eu sou a professora Maiara e hoje eu vim trazer algumas dicas de revisão. Nós vamos resolver algumas questões e a gente vai fazer, pontuações aí sobre determinados temas do seu edital para que você possa ir preparado para a sua prova que se aproxima, tá certo? Então, a gente vai resolver aqui algumas questões. Tem muita gente que chega nessa reta final sem resolver questão, sem ter feito nenhum simulado. Eu espero que esse não seja o seu caso, porque resolver questões, eu sempre falo com os meus alunos, é fundamental para a sua aprovação, tá certo? Então, olha só, na tela para vocês, o nosso Vale Tudo de Direito Administrativo, já aí na reta final para sua prova. A gente tem a banca organizadora do concurso, que é a banca IBGP, o cargo de guarda, remuneração de R$ 4.710 para o nível de escolaridade médio, E a prova será dia 2 de agosto. Espero que você também já esteja treinando a parte física, porque a gente vai ter o teste de aptidão física. Não tem redação nem prova de títulos. E a idade é de 18 a 35 anos, ok? Vamos começar aqui com a nossa primeira questão, tá? Bem aí no estilo da banca IBGP. Ó, o inspetor de alunos, como agente público, responde pelo zelo do patrimônio, caso ele presencie um dano ao patrimônio e se omita por amizade com os envolvidos. Ele estará violando o princípio administrativo da A, impessoalidade, B, publicidade, C, eficácia e D, autotutela. Uma questãozinha aí sobre princípios, tá? E a gente vai aproveitar para falar também, não só do gabarito da questão, mas para pontuar os outros princípios que apareceram nas alternativas. Princípios sempre aparece, é um tema queridinho aí, tá? Das bancas no geral, e o IBGP também gosta de cobrar esse assunto. Então, olha só, um inspetor, um agente público, um inspetor de alunos de uma escola pública, que presencia um dano ao patrimônio, o dano ao patrimônio público, mas não toma nenhuma providência porque ele é amigo dos envolvidos, ele vai violar o princípio da impessoalidade, gente, tá? O princípio da impessoalidade, ele serve tanto, para proibir condutas da administração pública que vise beneficiar pessoas específicas ou prejudicar pessoas específicas. A atuação da administração pública, eu digo isso, também refletindo nas ações de um agente público, quando você for guarda, a sua ação durante o exercício da sua função, ela não é imputada a você, mas sim ao órgão e, consequentemente, à pessoa jurídica da qual você faz parte, tá? Então, quando esse inspetor, de uma escola pública, ele não toma uma providência quando ele deveria tomar, ele age para beneficiar pessoas ali que são amigas dele, ele está violando o princípio da impessoalidade. Só que o princípio da impessoalidade, ao mesmo tempo que ele veda esses comportamentos a fim de beneficiar ou de prejudicar pessoas específicas, ele tem uma outra vertente também que aparece em prova, que é vedação da autopromoção. Usar de realizações da administração pública, o agente público que se utiliza de realizações da administração pública para se promover às custas disso, Eu sempre dou aí o exemplo de um prefeito que na gestão ali do município
através da prefeitura, constrói uma praça, né, uma obra pública com dinheiro público numa cidadezinha e depois inaugura dizendo que aquilo lá é um presente dele para a cidade, ou então coloca o nome do ginásio da cidade com o seu nome de família, ou pinta, né, o ginásio com as cores do seu partido, tudo que faz relação com alguma pessoa específica, uma obra, uma realização que foi feita pela administração pública, ela não pode estar ligada a um nome, a uma pessoa, porque isso caracterizaria a promoção pessoal desse agente público e, consequentemente, viola o princípio da impessoalidade. O princípio da publicidade, né, em regra, as atuações da administração pública, os atos administrativos, eles são públicos, tá? Eles são aí acessíveis a todos. Só que nós temos algumas situações em que essa publicidade ela pode ser restringida. Nós temos a lei de acesso à informação, né? A gente tem alguns casos que podem ser decretados sigilo, porque a gente tem que garantir a segurança do Estado e também proteger a intimidade ali das partes em algumas situações específicas. Se você para analisar, não é difícil a gente ter um exemplo aqui, só a gente ver, né, os processos que correm em segredo de justiça. Então, a gente pega ali os crimes de violência sexual, né, estupro de vulnerável, a gente não consegue o acesso a esse tipo de processo, ele é restrito às partes envolvidas por causa da proteção à intimidade. Imagina se todo mundo tiver acesso aos autos do processo, tá? Né? Isso violaria a intimidade das pessoas ali que estão envolvidas naquela litigância. Então, com base nisso, embora a regra ela seja a publicidade, a gente pode ter como exceção o sigilo, ok? Eficácia, né, não é o princípio, sim eficiência, a banca tentou confundir aí, e a autotutela é um princípio implícito da administração pública, em que a administração pública ela pode rever os seus próprios atos, tá? Então, a administração pública ela pode analisar um ato que foi praticado e ela pode entender que aquele ato não é mais conveniente, não é mais oportuno e revogar, tá? Ou então ela pode verificar que aquele ato ele está violando a lei. Quando o ato ele viola a lei, ele é um ato ilegal, ele tem que ser anulado, ok? Então, a única forma da gente desfazer aquele ato ilegal é através da anulação. Se aparecer lá na sua prova que o ato ilegal ele foi revogado, está incorreto, porque não existe revogação de um ato ilegal. Tá? A revogação é para um ato válido, um ato legal, mas que não é mais conveniente, não é mais oportuno para a administração pública. Vamos seguir então para a próxima questão. Questão número 1, o gabarito é letra A, impessoalidade. Questão 2. João foi aprovado em concurso público e contratado por uma entidade da administração indireta, com personalidade jurídica e direito privado, para exercer atividades administrativas, sendo submetido ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Considerando a situação hipotética apresentada, é correto afirmar que João é um A, agente político, B, agente honorífico, C, empregado público, D, servidor temporário, E, servidor público estatutário. Gente, essa questão aqui, o tema é agentes públicos, né? Que isso também está previsto no seu edital. Especificamente aqui, ela está cobrando as classificações de agentes públicos. Então, o agente público, ele é uma espécie, ele é um gênero que possui várias espécies, tá? E uma delas é o empregado público, que é o caso aqui da nossa questão. Então, a gente tem, né, algumas estatais, tá? Como, por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, a empresa de Correios e Telégrafos, né? Correios, tá? Que as pessoas precisam fazer concurso público para ocupar aquele emprego público, mas elas não vão ter o mesmo regramento de um servidor estatutário, que vai ter estabilidade no cargo, não. Porque no emprego público, as normas aplicáveis é CLT, né? A diferença é que para alcançar aquele emprego é necessário fazer concurso público. E a gente também não tem essa dispensa assim que acontece na iniciativa privada, né? A pessoa, ela normalmente não vai ser dispensada assim, se não houver um motivo justo também, tem que ter
o processo administrativo, tá? Então, as normas que regem o emprego público é a CLT, tá? E esse empregado público, ele não alcança estabilidade, que é o que ocorre, por exemplo, com o servidor estatutário. Você está aqui estudando, se preparando para sua prova, que vai ocorrer muito em breve, e eu tenho certeza que uma das coisas que você busca no cargo público é a estabilidade, né? É poder ficar no cargo ali sem, de certa forma, se preocupar em ser mandado embora, né? Você vai ser regido por um estatuto, tá? É uma norma de direito público, tá certo? Então, a gente tem o servidor estatutário, que é regido por essa lei, que é chamado de estatuto. O cargo que ele ocupa é um cargo efetivo, em que, após ali o cumprimento das exigências legais, como estágio probatório, tá? E avaliação, ali, aprovação na avaliação especial de desempenho, esse indivíduo que foi investido nesse cargo vai se tornar estável no cargo público. A gente tem também o servidor temporário, que é aquele servidor que ele submete a um processo seletivo e ele vai ser contratado para atender uma necessidade urgente e transitória da administração pública. Aconteceu isso muito na época da Covid, né? A gente teve lá vários hospitais públicos que precisaram aí fazer processo seletivo para contratar servidores temporários para atuar ali na linha de frente da Covid, profissionais da saúde, tá? O agente honorífico a gente pode dar aqui como exemplo jurados, tá? Que vão exercer uma determinada função pública em um determinado período de tempo. Então, o jurado que é convocado lá para o júri popular, os mesários, tá? Os mesários também, né, que trabalham aí durante as eleições, eles são considerados agentes públicos. E o agente político é aquele que né, detentor de um mandato eletivo, ok? Então, no caso aqui, o João ele foi aprovado em concurso e ele foi contratado para uma entidade de administração indireta que tem personalidade jurídica de direito privado, ou seja, ou é ou é uma empresa pública ou é uma sociedade de economia mista, tá? Aquelas empresas que eu mencionei, aquelas estatais, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, Correios, costuma aparecer, né? Quando a banca cobra em prova, costuma aparecer essas, tá? Saiba então que para elas, né, o regime aplicável é o regime seletista. E esse indivíduo, embora faça concurso público, ele vai ocupar um emprego público, ele vai ser um empregado público. Letra C. 3. O princípio implícito, reconhecido como geral e supraconstitucional, que impõe limites à atuação discricionária da administração pública, determinando a adequação entre os meios empregados e os fins públicos que se deseja alcançar, de modo a evitar imposições de obrigações ou sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias, é o princípio da A. Autotutela jurídica, B. Proporcionalidade, C. Supremacia do interesse, D. Continuidade do serviço. Olha só, na atuação, né, da administração pública, ela pode, tá? Ela pode, em determinados casos, ter uma discricionariedade na sua atuação. O que que é isso? Analisar a conveniência e oportunidade, né? Em alguns atos administrativos, o agente público, ele tem uma certa margem de liberdade para a prática daquele ato. Só que essa liberdade, gente, ela não pode comportar abusos, tá? Então, como forma de limitar essa discricionariedade, a gente tem o princípio da proporcionalidade, que é, né, essa balança ali entre os meios, né, que se utiliza para alcançar o fim pretendido. Então, não pode se utilizar um meio extremamente gravoso para alcançar uma finalidade. Então, se a administração pública, ela precisa ter um equilíbrio, né, uma adequação aí entre os meios e os fins, tá? Então, ela não pode impor uma obrigação ou uma sanção superior ali ao que for estritamente necessário. Vamos pensar aqui uma fábrica que está poluindo, uma fábrica que está poluindo o meio ambiente, né? Então, essa fábrica, ela está causando poluição ali ao meio ambiente, tá? E jogando, né, muitos poluentes, tá, no ar. Então, a administração vai fiscalizar essa fábrica e o que que acontece? Ao invés de interditar,
que deixaria muitas pessoas sem emprego, né? Essa fábrica tem 3.000 empregados, por exemplo. Ela pode simplesmente, né, verificar se a colocação de um filtro resolveria o problema. Então, se o filtro resolve, não tem por que interditar, tá certo? O meio menos gravoso deve ser utilizado para alcançar o fim pretendido, e isso é o princípio da proporcionalidade. A autotutela a gente já viu, né? A administração pública revendo seus próprios atos, a supremacia do interesse público, né? Quando houver aí um conflito, né? Um atrito, uma colisão entre o interesse público e o interesse particular, né? O interesse público ele vai sobressair, tá? Ele vai, né, prevalecer. E o princípio da continuidade do serviço é um princípio que é aplicável lá nos serviços públicos, tá? Então, no serviço público, a gente tem esse princípio de que o serviço público ele não pode ser interrompido. Nós temos algumas exceções. A gente pega, por exemplo, serviços essenciais, né? Abastecimento de energia elétrica, de água, né? A regra é que eles sejam ininterruptos. Mas a gente pode ter interrupção, por exemplo, por segurança, um caso de urgência, né? Segurança das instalações ou com aviso prévio. Então, vai ter que ser feita uma manutenção, né? A empresa responsável faz um aviso prévio aos consumidores de que vai ter a interrupção daquele serviço para manutenção. Ou então houve uma emergência, uma situação de emergência, choveu demais, um poste caiu e, né, foi necessário interromper para que possa ser consertado o lugar onde aquele poste, né, caiu e afetou ali toda a rede elétrica, tá? Então, a regra é a continuidade, lembrando que existem essas exceções. Mas aqui, né, questão 3 é a letra B, proporcionalidade. 4. A atuação da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios é regida por princípios constitucionais expressos no caput do artigo 37. Nesse contexto, a observância rigorosa do princípio da impessoalidade determina que a atuação do servidor seja orientada para a satisfação do interesse coletivo, sendo vedada a promoção pessoal mediante a publicidade de atos governamentais. B. A administração otimize a alocação dos recursos públicos para assegurar máxima produtividade e celeridade na prestação de serviços essenciais. C. A validade jurídica de todo ato administrativo de efeitos internos fique estritamente condicionada à sua imediata publicação nos veículos de imprensa oficial. D. As decisões discricionárias do gestor fundamentem-se nos valores éticos predominantes, dispensando a vinculação rigorosa aos limites impostos pela legislação. Bom, a gente na primeira questão, né, falou sobre o princípio da impessoalidade. Eu conversei com vocês sobre as duas vertentes, né, os dois viés que o princípio da impessoalidade comporta. Então, ao mesmo tempo, né, que vai vedar comportamentos que vão favorecer ou que vão beneficiar, um dos motivos que você está estudando para um concurso público é por causa do princípio da impessoalidade, né? Então, a administração pública ela tem cargos ali a serem preenchidos, ela não pode simplesmente escolher quem vai ocupar aqueles cargos públicos, ela precisa oportunizar a todos aqueles que têm interesse, né, a chance de ocupá-lo, tá? E ela faz isso através do quê? Do concurso público. E também falamos da questão da promoção pessoal, que não é permitida. Então, aqui, ó, a letra A, ó, atuação do servidor seja orientada para a satisfação do interesse coletivo, né? Ele não atua para interesse particular, não, sendo vedada a promoção pessoal mediante publicidade de atos governamentais. Então, aquilo que foi feito pela administração pública não pode ser utilizado como forma de promoção pessoal, ok? Então, letra A é o nosso gabarito. 5. Em um órgão de saúde, um servidor assina um ato cuja prática a lei reservava a outra autoridade, pois ele não ocupava o cargo nem exercia a função a qual a norma confiava aquela decisão. Dessa forma, assinale corretamente o vício que macula o ato. Letra A. Incompetência, vício relativo ao sujeito do ato. B. Vício de forma, relativo à exteriorização do ato. C. Ilegalidade do objeto, relativo ao conteúdo do ato. D. Vício de motivo, relativo aos pressupostos de fato ou de direito.
Essa questão é sobre atos administrativos, especificamente, né, sobre os requisitos do ato administrativo. Então, o ato administrativo ele possui 5 requisitos, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, que é o nosso mnemônico COFI-FORMOB, tá? Então, aqui na questão, o agente público, ele atua fora dos limites da sua competência. A competência nada mais é do que aquele agente público que a lei define como competente para a prática do ato. Então, se o agente público ele age fora dos limites de sua competência, ele não tinha competência para o ato, porque a lei estipulou a competência a outro agente público, o que vai acontecer aqui? Né? O ato ele vai ter um vício de incompetência, que é relativo ao sujeito do ato, aquele que é competente para praticá-lo, tá certo? Então, letra A é o nosso gabarito aqui. Não é vício de forma, né? Porque a forma tem a ver com a exteriorização do ato. Seria vício de forma se fosse exigido que o ato fosse praticado na forma escrita e ele foi praticado na forma verbal, tá? Ilegalidade do objeto aqui também não é o caso, porque não falou nada, né, a respeito do ato violar a lei. E o vício de motivo, né? O motivo são as razões de fato e de direito, né? O ato aqui não está violando. A questão do enunciado tem a ver com o vício de competência que está ligada ao sujeito competente para a prática do ato. Então, letra A é o nosso gabarito. 6. Em relação à classificação dos atos administrativos quanto à liberdade de ação, eles podem ser A. Internos ou externos, B. Gerais ou individuais, C. Vinculados ou discricionários, D. Constitutivos ou declaratórios. Então, a gente tem algumas classificações dos atos administrativos. Gente, ato administrativo é um tema que a IBGP ela gosta de cobrar, tá? Então, você precisa aí estar afiado nesse assunto. Então, o ato administrativo, ele tem algumas classificações, né? Uma delas é em relação a essa margem de liberdade para atuação. A gente fala um pouco a respeito da discricionariedade, né? Na discricionariedade, a lei, ela confere ao agente público uma margem. Olha, daqui até aqui você pode transitar, você tem essa margem de liberdade, você vai analisar a conveniência e a oportunidade para a prática do ato. Então, no ato discricionário, tem uma margem de liberdade de atuação do agente público, mas no ato vinculado, tá, não existe sequer nenhuma margem de liberdade. Então, essa é a diferença entre atos discricionários e atos vinculados. Enquanto no ato vinculado, a lei já traz de forma fechada como aquele ato tem que ser praticado, no ato discricionário vai ter ali uma margem de liberdade. Ó, vou dar um exemplo. Vamos supor que um agente público cometeu uma falta disciplinar e ele vai passar pelo processo administrativo disciplinar, só que no estatuto prevê que para aquela falta específica que ele cometeu, a penalidade é de advertência, tá? Então, não tem margem de liberdade. Veja, ele vai passar pelo processo administrativo disciplinar. Se ao final chegar a decisão de que ele vai, né, ser punido, ele não pode ser suspenso, ele não pode ser demitido, porque a lei previu o quê? Advertência, somente. Agora, vamos pensar que ele praticou uma falta disciplinar, que a lei prevê suspensão de 10 a 90 dias. Veja, aqui tem uma margem de liberdade, né? E aí vai ser analisada a conveniência e a oportunidade para a aplicação daquela sanção. Vai ser 10, vai ser 15, vai ser 30, 45, 58, né? Então, vejam que a lei ela não dá uma liberdade ilimitada, ela estabelece uma margem onde o agente público poderá transitar, ok? Então, essa é a diferença entre ato discricionário e vinculado, ok? Então, letra C é o nosso gabarito. Pessoal, aqui ó, falando em simulado, em resolução de questões, tá? O nosso pacote simulado já está disponível. Se você, nessa reta final, está perdido, não sabe o que estudar, como estudar, né? Não sabe, não está fazendo revisão, não fez nenhum simulado até agora, gente, pelo amor de Deus.
você precisa treinar para o dia da sua prova, tá? Quem é que realiza o melhor jogo? Né? Aquele que no treino, que se dedica no treino. Ah, tem gente que tem medo, eu tenho medo, se eu errar, meu psicológico vai ficar abalado. Gente, não é assim, você precisa encarar, tá? Encarar aí a realidade. E às vezes você vai se surpreender, vai ficar animado para a prova, porque você vai bem, tá? Então, nosso pacote de simulados aí, ó, 5 simulados diferentes, 40 questões cada, isso vai te ajudar demais na sua preparação, tá? Esse simulado foi todo elaborado no estilo da Banca BGP e de acordo com o edital, tá? Então, se você quiser adquirir nosso pacote de simulados, já está disponível. O link está na descrição do vídeo. Chama o pessoal do atendimento aí, que eles vão te passar todas as informações, né? Eu espero que você já tenha feito algum simulado até o momento, né? É muito importante. Quando eu estudava para concurso também, eu fazia sempre simulados, né? O simulado, e realmente é simular mesmo, não é fazer um negócio na brincadeira, não, viu, gente? O estudo, ele exige uma postura séria. Se você quer ser aprovado, você precisa agir como um aprovado, tá? Então, tá aí essa oportunidade para você. Agora, continuando com a nossa próxima questão. Um agente público utiliza sua posição de autoridade para nomear seu irmão para um cargo em comissão em sua secretaria, sob sua subordinação direta, sem a realização de processo seletivo ou concurso público. Essa prática caracteriza A. Nepotismo, B. Discricionariedade administrativa, C. Assédio moral, D. Direito garantido. Então, olha só, o irmão, ele, né, tem autoridade para nomear um cargo público. Quem que ele nomeia? O seu outro irmão, tá? Ele nomeia o seu outro irmão, sem processo seletivo, sem concurso público. Isso vai violar, gente, dois princípios administrativos. A impessoalidade, que eu falei com vocês, né? Que é o concurso público. A obrigação é constitucional para garantir o princípio da impessoalidade, mas também o princípio da moralidade. Então, o nepotismo é essa prática de indicar parentes para ocupar cargos públicos sem fazer concurso. Então, pensa no prefeito que enche a prefeitura de parente seu, tá? Pega os cargos ali, comissionados, por exemplo, sai nomeando ali, tudo parente, beleza? Então, essa prática, ela é denominada nepotismo. A gente tem até uma súmula do STF, que é a súmula vinculante 13, que fala, né, que o nepotismo, ele é considerado a nomeação de parentes até terceiro grau. Então, entra aí até tio, primo, perdão, até tio, sobrinho, tá? Cunhado, entra sogro, sogra, pai, mãe, avô, irmão, beleza? Então, é chamado de nepotismo. 8. O princípio da proporcionalidade exige adequação entre meios e fins na atuação administrativa, encontrando aplicação especialmente intensa nos poderes que envolvem restrição de direitos e imposição de sanções. Nesse contexto, assinalar a alternativa que apresenta os poderes administrativos em que a proporcionalidade atua de forma mais direta e característica. A. Disciplinar e de polícia. B. Disciplinar e hierárquico. C. De polícia e regulamentar. D. Hierárquico e disciplinar. Então, olha só, gente. A gente viu, né, o princípio da proporcionalidade, e ele vai, né, ter maior incidência realmente em poderes que vão restringir direitos e impor sanções, tá? Aqui nós temos dois poderes que fazem muito isso, que é o poder disciplinar e o poder de polícia. O poder disciplinar, ele recai sobre aqueles que têm algum vínculo especial com a administração pública. Então, pode ser um servidor público, né? Mas também pode ser outras pessoas, por exemplo, aluno de escola pública, alguém que tem um contrato de licitação com a administração pública, pode sofrer sanções administrativas. E o poder de polícia, que é aquele poder, não, aqui a gente não está falando da polícia, gente, órgão de segurança pública, não, tá? Nós estamos falando do poder de polícia administrativa, que é o poder que a administração pública tem de limitar, de condicionar o exercício de determinados direitos individuais como forma de proteção à coletividade. Então, quando a administração pública exige alvará sanitário para uma lanchonete funcionar, né, ela está protegendo o quê? A saúde pública, tá certo?
Então, a proporcionalidade, né, ela vai recair sobre o poder disciplinar e hierárquico, letra B. O poder de polícia incide sobre atividades privadas, bens e direitos individuais, quando há necessidade de proteger o interesse público. Sua atuação deve recair sobre condutas e não sobre o núcleo essencial do direito fundamental. Um exemplo de caso de incidência legítima sem violar o núcleo essencial do direito é: a. Condicionar o uso de imóvel se atendidas às normas de segurança e acessibilidade. B. Proibir totalmente circulação de pessoas em espaços públicos sem base legal. C. Impedir a manifestação de opiniões em espaço público, mesmo que atendida às normas de segurança. D. Suspender direitos políticos como forma de sanção urbanística. Gente, né, a legitimidade do poder de polícia aqui para restringir, condicionar aí bens e direitos individuais, ela tem que ter proporcionalidade, a gente acabou de ver. Então, aqui, né, que não viola o núcleo essencial do direito é o que? É condicionar o uso do imóvel se atendido às normas de segurança e à acessibilidade. Então, por exemplo, vai ter uma clínica, uma escola, né, instalada em determinado imóvel. A administração pode exigir para conceder o alvará de funcionamento que aquele local tenha acessibilidade. Ele tem uma rampa de acesso, pensando nas pessoas, né, com deficiência, tá? Da mesma forma, a administração também às vezes vai lá em determinados municípios e proíbe edificações acima de tantos pavimentos. Então, aqui nesse município, o plano diretor estabelece que não pode ter pavimentação, não pode ter imóvel com mais de 3 pavimentações, né, mais de 3 andares, tá? A administração pública pode fazer isso não viola o núcleo essencial. Claro que, né, tudo tem a sua justificativa, tá? Então, 9 é a letra A. 10. Suponha que o diretor do setor ordena que o auxiliar se dedique à classificação de processos pela manhã e à tarde ao balcão de atendimento. A prerrogativa do diretor de distribuir e escalonar as funções baseia-se no A. Poder disciplinar, que consiste na competência para aplicar penalidades acautelatórias aos servidores. B. Poder hierárquico, que confere à administração a prerrogativa de estruturar órgãos, distribuir atribuições e dar ordens. C. Poder ordenado, exercido previamente para organizar o fluxo de agentes públicos, limitando suas liberdades. E D. Poder regulamentar, que autoriza a chefia a editar decretos para complementar a divisão legal do trabalho imposta. Então, olha só, esse poder, né, de escalonar, distribuir funções, que tem a ver mesmo com a estrutura interna da administração pública, é o poder, tá? É o poder hierárquico, né? Esse poder aí que vai ter esse escalonamento de função, de órgãos públicos, vai estabelecer relação de hierarquia, né? De superioridade, tá? É o poder hierárquico, beleza? Então, letra B. 11. Uma praça municipal aberta à circulação da população, um prédio onde funciona uma escola pública e um terreno público sem destinação específica são classificados, respectivamente, como: A. Bem de uso comum do povo, bem de uso especial e bem dominical. B. Bem dominical, bem de uso especial e bem de uso comum do povo. C. Bem de uso especial, bem de uso comum do povo e bem dominical. D. Bem de uso especial, bem dominical e bem de uso comum do povo. É bem dominical, bem de uso comum do povo e bem de uso especial. Aqui nós estamos falando sobre os bens públicos, né? Outro tema aí do seu edital. Então, uma praça, gente, que está aberta à circulação da população é um bem de uso comum do povo. Um prédio onde funciona uma escola pública, né, onde qualquer repartição pública, ele é um bem de uso especial. E um terreno público ou qualquer bem público que não tem uma destinação específica são classificados como bens dominicais ou dominiais, tá? É a mesma coisa. Então, aqui, né, o nosso gabarito é a letra A. A praça é bem de uso comum do povo, o prédio onde funciona a escola é bem de uso especial e o terreno que não tem destinação específica é um bem dominical. 12. Assinale a alternativa correta sobre os bens públicos.
Os bens públicos de uso comum do povo, de uso especial e dominicais são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. B. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade cuja administração pertencer. C. Os bens públicos dominicais estão sujeitos a uso capião. D. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se de uso comum os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Então, vamos lá. Gente, bens de uso comum do povo e os bens de uso especial, eles são inalienáveis, eles não podem ser vendidos. Mas os bens dominicais, eles podem ser alienados, tá? Em relação ao uso capião, nenhum bem público pode ser usucapido, nenhum bem público pode ser adquirido por uso capião. Mas as pessoas vão lá e ocupam o imóvel público 50 anos, 100 anos, não interessa. Não vai ter direito ao uso capião, porque é um bem público e o bem público não está sujeito ao uso capião. Nenhum deles, tá? Seja uso comum do povo, uso especial ou dominicais. Cuidado para não confundir, porque os bens dominicais, eles podem ser vendidos. O de uso comum do povo, o de uso especial, não, tá? Agora, o bem de uso comum do povo, né, que são as ruas, as praças, os mares, os lagos, né? Esses bens, o uso deles pode ser gratuito ou retribuído, ou seja, pode ter que pagar para utilizar, embora seja um bem público. É só você pensar aí, né? Aí, conforme estabelecido legalmente pela entidade cuja administração pertencer. Então, ali a gente tem alguns bens, vamos pensar, por exemplo, nessas cidades turísticas, né? Que tem pontos turísticos ali, tem belezas naturais, e às vezes o acesso, né, a uma determinada cachoeira, por exemplo, por causa da questão da administração, né, pode ser cobrado para você acessar, embora seja um bem público, o uso pode ser gratuito ou retribuído, beleza? Então, letra B de bola é o nosso gabarito, tá? A letra D está errado, né? Porque os bens aí das pessoas de direito privado são bens privados e não bens públicos, ok? E assim, pessoal, nós encerramos o nosso Vale Tudo. Eu espero, gente, que você tenha gabaritado as questões, que você tenha ido bem de verdade, tá? O nosso pacote de simulados está aí à sua disposição, né? Treine, treine. Essa reta final é o que eu recomendo. Revise os pontos de maior dificuldade e treine, treine com muitas questões, que isso vai te ajudar, com certeza, na hora da prova. Tá certo? Eu desejo a você uma excelente prova e espero aí poder ouvir muito em breve que você foi aprovado. Muito boa sorte e até mais. Tchau, tchau.